Olá, gente. Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras elas falam pra gente que, embora, sejam sinais de alerta, contra os perigos que ameaçam o povo, os profetas às vezes nem sempre são ouvidos, Às vezes os profetas eles tentam alertar as pessoas, mas às vezes as pessoas não ouvem, Porque nem sempre a busca pelo reino de Deus está em primeiro lugar, Então, quando nós ouvimos esses alertas, quando nós ouvimos realmente essas mensagens de perigo, isso é sinal de que nós estamos colocando, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas muitas pessoas, infelizmente, não ouvem, esses alertas dos profetas. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 17 a 25. Porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles, para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus: por que transgredis os mandamentos do Senhor? Porquanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Então, o profeta Zacarias, ele alertou aqui ao povo, que estava deixando de buscar a Deus, e indo em busca de outras coisas, Mas infelizmente essas pessoas não deram ouvidos ao que ele disse, até apedrejaram ele, atacaram ele, Simplesmente pelo fato dele estar abrindo os olhos das pessoas, estar falando a verdade, Infelizmente isso acontece, Mas a gente sempre realmente deve dar ouvidos, às palavras quando nos alertam, Quando tem algum sinal de perigo, Sempre vem uma pessoa, nos alerta, Nos traz uma mensagem. Então, é exatamente, nós devemos seguir realmente essa mensagem de alerta, Porque nós devemos sempre buscar o reino de Deus cada vez mais, A gente viu, que esse povo estava buscando outras coisas que não eram do reino de Deus. Então, Deus, para tentar abrir os olhos dessas pessoas, mandou o profeta Zacarias para tentar alertá-los, sobre essa transgressão dos mandamentos de Deus que eles estavam fazendo, Ele diz assim: por que transgredis os mandamentos do Senhor? Não prosperareis. Então aqui ele estava dando um aviso, para o povo, mas infelizmente o povo não ouviu, Então realmente que fique, que essa primeira leitura aqui fique como lição para a gente, que nós devemos sempre dar ouvidos à palavra do Senhor, nós sempre devemos buscar, em primeiro lugar, sempre o reino de Deus. Então fica esse alerta aí para a gente também, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles não crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, como a gente pode ver aqui, Jesus ele nos alerta, né? Ainda, né, falando na mensagem, né, continuando o evangelho de ontem, né, que nós falamos sobre ajuntar tesouros no céu, né, que é muito mais importante do que ajuntar tesouros na terra, né? Ajuntar os tesouros da misericórdia, né? Realmente da prática da palavra, da prática do evangelho de Cristo, né? Então, hoje Jesus ele nos fala que nós não devemos servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Nós devemos sempre procurar buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sempre buscar servir a Deus, que as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Como ele mesmo disse, né? Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, né? Nem com o vosso corpo, né? Nós devemos realmente buscar sempre, em primeiro lugar, servir a Deus, né? Porque as outras coisas serão acrescentadas a gente, né? Basta a gente realmente confiar em Deus, né? Porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Então basta que a gente confie, né? E sempre busque o reino de Deus cada vez mais em primeiro lugar, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.